E agora iremos para nossa próxima aula, que é noções gerais sobre o Código de Defesa do Consumidor. Por favor, Cômodo. Vamos lá. E aí, pessoal, estão muito cansados? Já estouramos nosso horário aqui um pouquinho, mas assim, espero que esteja sendo tão legal para vocês quanto para mim, ok? É muito legal compartilhar. Eu acho que essas iniciativas da Educar são fantásticas. Essa parte de formação do empreendedor, de contribuir para que vocês não apenas aprendam uma profissão, mas também atuem nela de forma responsável, de forma programada, modelando o negócio de vocês de uma forma séria, responsável, é louvável, né? Não basta apenas saber fazer, é preciso fazer com segurança, com respeito, com ética, atuando no mercado com responsabilidade, e eu espero que com esses 2 dias de encontro nosso aqui, eu esteja contribuindo para isso daí. Vamos lá. Código do Consumidor. Primeira coisa que é importante vocês terem em mente, não dá para a gente esgotar o assunto consumidor, tá? Só isso demandaria pelo menos 4 dias de aula e é uma questão bastante complexa, todos os assuntos relacionados à prestação de serviço. O que eu vou tentar fazer aqui é pontuar para vocês as principais armadilhas do Código do Consumidor e os principais cuidados que vocês têm que ter. O material de apoio, já foi prometido isso, mas faço questão de frisar, vai ter um capítulo bastante detalhado sobre o Código do Consumidor, porque é lá que estão talvez os maiores perigos que vocês enfrentam e é lá que vocês vão ter que ficar de olho para como se relacionar com o consumidor. É lá que vocês vão encontrar, por exemplo, as regras de propaganda, para que vocês não caiam na armadilha da propaganda enganosa, para vocês entenderem principalmente, isso nós vamos falar com cuidado daqui a pouco, que é a questão da venda casada, né? Nós, fotógrafos, vamos falar assim, fotógrafos de casamento principalmente, são vítimas da venda casada e vitimam os seus clientes com a venda casada. Rapidamente, daqui a pouco eu retomo. Quando uma igreja chega para o noivo e diz, nesta igreja só fotografam estes fotógrafos, isso é crime, isso é venda casada. A igreja está impondo ao consumidor o uso de determinados fotógrafos que estão lá de conluio com o seu padreco. Muito bem. Só que nós, fotógrafos, também cometemos um erro parecido quando não damos para os nossos clientes noivos a opção de desmembrar o nosso serviço. Por quê? Na verdade, eu vou fazer a pergunta, mas eu sei a resposta. Por que que eu não dou para o meu cliente noivo a opção dele comprar de mim só a fotografia e, de repente, deixar um amigo que é diagramador diagramar o álbum e uma gráfica do primo da família imprimir o álbum? Por que que normalmente a gente, fotógrafo de casamento, impõe que eu fotografo, eu trato, eu finalizo, eu diagramo, eu imprimo, eu te entrego? Tá, quem for de casamento aí está dando voltas, né, querendo entrar pela câmera e me matar. Não vai conseguir. A resposta eu dou para vocês. Ah, porque no fotógrafo de casamento o produto final é o álbum. E é isso que eu estou vendendo para a noiva. Estou vendendo para a noiva um álbum. A gente sabe que não é isso. Tá? Na aula de contratos de casamento, eu vou até dar a dica de como fazer isso. Mas como fugir dessa armadilha da venda casada? É só você fazer bem a venda que o álbum vai acabar sendo feito por você. E é óbvio, você quer que o teu trabalho seja mostrado. E que o que mostra o fotógrafo de casamento é o álbum. É o álbum que a noiva vai abrir em cima da mesa com a família. É o álbum que a amiga vai olhar, vai amar e falar, eu deixo esse fotógrafo fazer o meu casamento também. Eu concordo com vocês, tá? Mas vocês precisam ter uma forma de trabalhar
de tal jeito que a noiva queira fazer o álbum com você, óbvio, mas que fique entendido que existe uma brecha para ela querendo você fazer a foto e ela diagramar e imprimir com outro. É duro, eu sei que dói, tá? Há milhares de anos, fotografia de casamento é feita assim. Eu imponho a fotografia, a diagramação e o álbum. Mas não existia um código do consumidor, as expectativas dos consumidores não eram as mesmas. Hoje a gente lida com um público cada vez mais informado, pessoas cada vez mais exigentes. E o que é pior, o que eu vou falar agora é triste, mas muitas vezes a gente lida com consumidores mal intencionados, onde o consumidor sabe o seu direito, ele procura um profissional, ele realiza um contrato já pensando em como ele vai tirar vantagem das falhas daquele contrato lá na frente. Tá? E aí isso envolve prazos de entrega, isso envolve formas de apresentação, envolve a questão da propaganda enganosa. Aquela história que nós falamos uma ou duas aulas atrás, dos noivos que chegaram para o fotógrafo e falaram: eu não estou satisfeito porque essas fotos não são o que eu esperava. Ele já está dizendo o seguinte: olha, você fez uma propaganda enganosa para mim. Você me mostrou um portfólio com uma qualidade de fotos que não é a mesma coisa que você entregou para mim. E óbvio que quando você vai para frente de um juiz explicar isso, fica muito difícil você chegar para um juiz e falar: olha, excelência, essa luz do portfólio que ela viu é um orçamento de 20 mil reais, onde eu tinha dois assistentes só fazendo luz para mim. Um fazendo luz, outro fazendo contraluz. Ela, no orçamento dela, foi um orçamento de R$ 3.500, onde eu fui sozinho, levando um assistente só. Então não dava para fazer a mesma coisa. O juiz vai virar para a tua cara e vai falar: tá, mas você vendeu para ela isso aqui. E depois você executou isso aqui. Por que você não vendeu para ela então e não mostrou para ela o que é que R$ 3.500 cobre e o que 10 mil reais cobre? Você fez propaganda enganosa para sua cliente, então você vai ter que devolver o dinheiro para ela. Acreditem, é assim que funciona. Então, vamos pensar nesses aspectos do Código do Consumidor e na hora de trabalhar os nossos contratos, na hora de, volto a usar essa palavra que eu acho ela muito importante, na hora de modelar o nosso negócio, né? Na hora de criar os produtos, na hora de criar a forma como eles vão ser apresentados para o consumidor, vamos tentar fazer do jeito certo. Não é porque os 10, 20 fotógrafos que eu mais admiro fazem de um jeito que eu vou necessariamente fazer do mesmo jeito. Muitas vezes, esses caras que estão no mercado há 10, 15, 20 anos, nem sempre eles adotam as melhores práticas, nem sempre eles adotam os procedimentos mais éticos, nem sempre eles adotam as posturas de maior bom senso. Pensem que, hoje em dia, a forma de você mais se destacar no mercado talvez seja mostrando o quanto você respeita o consumidor com as suas várias diferenças e o quanto você se preocupa em entregar para ele algo customizado. Pense, principalmente você que é de casamento, né? Que talvez o maior valor agregado que você pode dar para o seu negócio seja um respeito irrestrito ao Código do Consumidor, dando a ele a opção de customizar aquilo do jeito que ele quiser, que ele se sentir mais à vontade. Bom, coisas que vocês precisam ficar muito atentos no Código do Consumidor. Existe uma coisa chamada pré-contrato. O que é o pré-contrato? É um orçamento. Muitas vezes você está negociando com o cliente, está fazendo um orçamento e na hora de fazer o contrato mesmo, nem tudo que está no orçamento passa para o contrato. Perante o Poder Judiciário, este pré-contrato, as promessas que você fez para o consumidor durante as tratativas, ela já tem poder vinculante. Então você tem que ter muito cuidado em como você administra o que foi prometido antes e o que foi fechado na proposta final. Se essas coisas não coincidirem, é importante você deixar muito claro que
As coisas que foram combinadas no pré-contrato não vão acontecer por questões financeiras ou questões de logística, o que quer que seja, tá bom? O segundo item que eu destaquei para vocês são as cláusulas negociadas. É bastante comum um fotógrafo de casamento ter um contrato, qualquer fotógrafo, né? Você tem um contrato padrão. Chega lá, você coloca o nome do noivo, o nome da noiva, o local do casamento e o preço. E o resto é um contrato padrãozão, igual que um assina, o outro assina. Não houve negociação. Amanhã a gente vai começar o dia explicando para vocês o que é um contrato, né? A importância de você respeitar os elementos que compõem um contrato. E o principal elemento é o que a gente chama de negociação. Se não houver negociação, isso deixa de ser um contrato bilateral e passa a ser o que a gente chama de um contrato de adesão. Contrato de adesão é esses contratos que você faz toda hora. Você chega numa empresa de telefonia e vai comprar um plano de telefonia de minutos e mais internet. Você consegue negociar como que você vai pagar? Não, ele tem lá 4 pacotes com os seus preços. Você vai dizer, eu quero esse pacote com esse preço. Acabou. Todo o resto você não negocia. As possibilidades dele cortar a tua linha, multas, nada. Você não negocia nada. Isso é o que a gente chama de contrato de adesão. Sob o ponto de vista do Código do Consumidor, essa é o pior cenário possível. Porque a chance de isso ir parar na justiça e o juiz simplesmente rasgar o contrato inteiro ou rasgar aquelas cláusulas que são prejudiciais ao consumidor são enormes. Então, tem, por exemplo, isso vai doer assim na maior parte de vocês que estiverem ouvindo, multas por cancelamento. E voltando um pouquinho no risco do negócio, né? Quem é fotógrafo de casamento, talvez um dos maiores riscos do negócio é o cancelamento. Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, fotógrafo, tinha marcado uma data de casamento para abril. Ótimo. Abril agora, daqui 2 meses. Marcado desde o ano passado. A noiva vem pagando, bonitinho e tal. 15 dias atrás, logo depois do carnaval, a noiva liga e falou, não vai ter mais casamento. Como não vai ter mais casamento? Não tem mais casamento e acabou. Quero meu dinheiro de volta. Tá. Quanto de dinheiro de volta ela vai ter? Se a gente olhar os contratos normalmente, ou perde tudo, ou perde, faltando 1 mês para o casamento, vai perder tipo 90%. 80%. É ilegal, né? Porque faz parte do risco do casamento, do negócio fotógrafo de casamento, o casamento não acontecer. Como eu tenho que devolver todo o dinheiro para o cliente, não é nem para o cliente, é para o consumidor. Eu tenho que devolver todo o dinheiro para o consumidor? Todo não. Mas vou devolver quanto? Cômodo. Mas eu não vou conseguir marcar outro casamento para o mesmo dia, eu perdi o meu dia. Risco do negócio. Você vai ser remunerado um pouco. Cômodo, um pouco quanto? Para ser bem claro e usar decisões assim recentes dos tribunais. 30% do teu orçamento. Vamos supor, teu orçamento de casamento era 10 mil reais. O casamento é amanhã. A noiva liga hoje e fala, estou desmarcando o meu casamento, não vai mais acontecer, tá bom? Quero meu dinheiro de volta. Se não tiver nenhum acordo, ou se o contrato não for bem feito, se deixar na mão de um juiz para decidir, ele vai virar para você e fala, devolve 70% do dinheiro para ela. Mas como, de onde veio esse número, né? O juiz, o que o juiz sabe de fotografia? De fotografia talvez nada, mas ele vai pensar o seguinte, esse cara não vai trabalhar. Tá. Quanto que é a margem de lucro média de um negócio de prestação de serviço? A margem de lucro é média de 30% a 50%. Lucro. Ou seja, paga todos os fornecedores, tira todas as despesas, todas, né, de gasolina, refeição, assistente, blá, 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 tira todas as despesas, sobra no bolso do prestador de serviço de 30% a 50%. Ok? Então o juiz vai virar para você e vai falar, senhor fulano,
pensa o seguinte, o casamento não vai acontecer. Você não vai ganhar 10 mil reais. Mas você vai ficar em casa assistindo a sessão da tarde e vai ganhar 3 mil reais. Basicamente é isso. E pena, é risco do negócio. Não tem como você fugir disso. Dentro do material de apoio do curso de contratos, que é nosso tema de amanhã, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu acho assim, é um compromisso meu com vocês, que eu acho que vocês vão saber usar com sensatez. Eu não gosto de dar modelos de contrato, porque o modelo ele é uma coisa engessada. Eu prefiro ensinar os meus alunos a redigir um contrato, que é o que a gente vai fazer mais para frente. No mês de abril, nós vamos ter um curso profundo de contratos para quem trabalha com correio, com mídias eletrônicas, né, com lojas virtuais, para quem trabalha com fotografia de família, newborn, para quem trabalha com casamento. Vai ser um curso profundo sobre isso. Mas já nesse de amanhã, eu vou dar um modelinho, né, uma espinha dorsal para quem comprar o curso, estiver lá no material de apoio, com cláusulas básicas daquilo que eu julgo razoável para que um contrato de casamento funcione bem. O que eu vou pedir para vocês de contrapartida é que vocês não peguem esse contrato e usem igual, porque ele não vai ser bom para vocês. Esse modelinho vocês vão ler, vão olhar para o negócio de cada um de vocês e vão fazer os ajustes necessários para a coisa funcionar direitinho. E todo mundo vai ter o meu contato, depois eles vão colocar no GC aí o meu e-mail, é fácil, cômodo@gmail.com, vocês me acham também no Facebook. E eu me comprometo a ter um bate-papo, tá? Foi conversado hoje, nós vamos criar uma sala de Facebook para os alunos que participarem disso e vai ser um fórum de discussão onde nós vamos nos aprofundar nessas discussões de uma forma lúdica, na medida que as dúvidas de vocês depois forem surgindo. Muito bem. Com o Código do Consumidor, outro problema, cuidado com cláusulas abusivas. O que são cláusulas abusivas, né? Basicamente são aquelas que valem para mim, mas não valem para você. Exemplo, se a noiva ligar uma semana antes cancelando o casamento, ela paga uma multa de 70%. Só que se eu ligar uma semana antes cancelando o casamento, eu pago uma multa de 20%. Isso é uma tremenda sacanagem, ok? Está mostrando que eu, profissional, estou de má fé. Se você, noivo, cancela uma semana antes, paga 70%, por que eu, prestador de serviço, cancelando uma semana antes, pago 30%? O que é bom para mim é bom para o outro. As regras de desistências, as regras de reparação de danos, elas têm que ser as mesmas para quem presta o serviço e para quem toma o serviço. Tudo isso está previsto no Código do Consumidor e tem que ser respeitado no contrato que vocês vão fazer. E mais do que isso, tem que ser respeitado no dia a dia da negociação que vocês vão fazer. O interessante é vocês lembrarem o seguinte: se vocês são prestadores de serviço em relação ao noivo consumidor, quando você olha para o lado e pega, por exemplo, a gráfica que faz os teus cadernos, os teus álbuns, ela é fornecedora e você é consumidor. Então, se num momento você é a parte fraca ao lidar com o teu consumidor, num outro momento você é a parte forte ao lidar com a gráfica. Percebem que é tudo um jogo de engrenagens relacionadas. Daí a importância, volto a dizer, da estrutura do teu negócio ser muito bem pensada. Tudo isso tem que funcionar junto de uma maneira harmoniosa. Se você causa um prejuízo ali, esse prejuízo tem que percorrer a cadeia e tem que ser suportado por quem causou o prejuízo. Se você pensar isso de uma outra forma sobre o teu freela, por exemplo, você contratou um freela por R$500 para ele fazer um casamento com você. Aí, um dia antes do casamento, liga um outro amigo dele e fala: freela, cara, eu tenho um job para você aqui de R$900, cara, para você fazer comigo amanhã. Topa? Há freelas sérios
que vão falar, não, eu já tenho marcado com um fotógrafo tal e vou fazer o casamento por R$500. E tem freelas que vão ligar para você e vão falar, cara, deu uma puta dor de barriga, eu não posso fazer o freela com você, arruma outro, tá? Não tô legal. E vai fazer o job de R$900. Como você vai lidar com isso? Percebe a importância de administrar? Tudo bem, né? Freela que faz isso, a gente pega um taco de beisebol, quebra as duas pernas, que é para ele nunca mais fazer. Mas a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber administrar esses problemas. Porque na hora da pane, é você, fotógrafo, que está ali para resolver o problema. E Cômodo, só para dar um recado, você falou de contrato, que a gente vai ter uma aula em abril, no dia 10 de abril, vai ser ao vivo também. Então, assim, só para reforçar isso. Então, assim, a gente vai ter um curso de contratos, e nesse curso vamos disponibilizar contratos modelos, como você mesmo disse, para o pessoal dos principais nichos de fotografia. Então, assim, acompanhe aí a gente, que vocês também vão ver esse curso aí bem detalhado. Esse de contratos, particularmente, eu prometo para vocês que vai ser um curso... Assim, vai dar o que falar, né? Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. E assim, é um curso que vai mudar a forma de vocês entenderem a fotografia, a relação com os clientes, a relação com os fornecedores. É assim, realmente, só esse curso equivale a quase 1 ano e meio de faculdade. Boa. Tá. Olha o que diz o artigo 14 do Código do Consumidor. Volto a dizer, não dá nesse curso para a gente encerrar o assunto consumidor. Eu estou pensando algumas coisas para fazer vocês refletirem, tá? E nós vamos nos aprofundando nisso com o passar do tempo, amanhã principalmente. O artigo 14, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Olha essa frase, ela dá arrepios. Independente da existência de culpa. Quer dizer o quê? Eu estou ali fotografando um newborn. Coloquei um kitzinho de luz de LED ali bonitinho para fazer um contraluz, tal. O meu equipamento está ali. Passa a babá estabanada por trás do kitzinho de luz, tropeça, o kitzinho de luz cai por sobre a criança e abre o supercílio do newborn. Eu tive culpa na queda do raio do kit de luz? Eu não tive culpa. A culpa foi da babá? Foi. Só que se eu não tivesse colocado o kit de luz, ele não teria caído. Percebem? Eu estou prestando o serviço. O kit de luz faz parte do meu serviço. Ou eu pego um kit de luz emborrachado, que se cair na criança, afunda o crânio, mas não abre o supercílio, ou ninguém entra naquela área. É minha responsabilidade saber, eu estou fotografando uma criança ultra, mega sensível. Nada pode dar errado. Então, se eu tenho um kit de luz ali montado, ninguém entra no cenário. A babá não vai passar. Coloca cavalete, assistente, não vai passar. Porque se passar e cair, a culpa é minha. Está no Código do Consumidor. Olha que pânico. Independente de culpa, eu estou saindo da igreja com o meu material, sou assaltado. Que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa, o cara passou, levou tudo. A resposta que eu dou para isso é simples, né? Falo isso em todos os cursos. Se você é um profissional de casamento, antes de sair da igreja, assim, os cartõezinhos de memória têm que estar num saquinho de veludo, e o saquinho de veludo colocado dentro da calça, perto do outro saquinho, ali. Lá ninguém vai pegar. E se levar, leva o equipamento. O material está preservado, as fotos estão salvas. Por quê? Ah, mas eu não tive culpa. Eu já vi sentença de juiz dizendo o seguinte, o fotógrafo, aconteceu exatamente, foi assaltado, levaram todo o equipamento. A noiva processou e ele alegou, falou, excelência, eu fui assaltado, eu não tive culpa. E o juiz respondeu, no mundo em que nós vivemos, é previsível a possibilidade de um assalto. É previsível. Você sai de casa, você pode ser assaltado no farol, podem levar teu carro, sequestro relâmpago. Então, isso é previsível. Daí a necessidade de você ter um cuidado absoluto
e prever as situações que podem te causar dano. Artigo 14 do Código do Consumidor. E olha o que o próprio artigo 14 diz. Você só vai conseguir livrar a tua pele se alguma coisa acontecer na prestação de serviços, se você provar que prestou bem o serviço e que o defeito que o consumidor alega não existe. Ou seja, você vai chegar para o juiz e falar, excelência, ele disse que a foto está uma porcaria. Está aqui a foto. Isso aqui não está uma porcaria. A foto está bem iluminada, os convidados aparecem bem, esse casamento foi simples, mas a foto não está ruim. É isso, está boa, não tem defeito. A foto está focada, está bem composta, aí você vai entrar na discussão técnica e estética para validar o teu trabalho. Ou você vai provar que a culpa é do consumidor ou de terceiro. O que seria a culpa do consumidor? Ah, você não fotografou direito o meu casamento. Não fotografei por quê? Porque acabou a luz do casamento, você não tinha gerador, o casamento foi numa penumbra e o que dava para fazer é isso que eu fiz. Ok, tá tudo com flash, mas é isso mesmo, não dá para ver nada, tá tudo preto, tudo escuro. A culpa é exclusiva do consumidor, que não me ofereceu as condições para que eu desempenhasse o meu trabalho. Bom, isso é bastante legal, tá? Prescrição. O que é a prescrição? Não dá para eu entrar na discussão com vocês do que é prescrição e o que é decadência. Se tiver algum advogado assistindo o curso aí, ele vai entender o que eu estou falando. Se nem na faculdade a gente consegue, em 5 anos, entender exatamente a diferença de prescrição e decadência, não vai ser aqui. De um jeito didático para vocês entenderem a prescrição, é o momento a partir do qual você não pode mais pleitear um direito. Isso de um jeito bem simples para vocês entenderem didaticamente. Olha o que diz o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias para serviços não duráveis e 90 dias fornecimento de serviços e produtos duráveis. Então vamos lá. No nosso caso, a fotografia, ela é um bem durável. Ok? Eu fiz a fotografia, eu entrego para você um álbum, eu entrego um pendrive com as imagens, ela vai ficar lá, se tudo correr bem, para sempre. O caput, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. No nosso caso de fotografia e vídeo, esse vício ele é sempre aparente e de fácil constatação. Você olha para uma foto, ou ela está adequada ou não está adequada, ou ela está focada ou não está focada, ou ela está bem composta ou não está bem composta. É fácil. Você olha um álbum, ou aquela diagramação está de acordo com o esperado ou não está de acordo, certo? Então, nós trabalhamos, nós fotógrafos, enquanto prestadores de serviço, nós vamos estar sempre de olho ali, artigo 26, inciso 2º. Quer dizer que, a partir do momento que eu peguei o meu álbum de casamento, entreguei para a noiva, por exemplo, ali, ela tem 90 dias para bater na minha porta e falar, olha, isso aqui está uma porcaria, eu quero um desconto, ou eu quero que você faça de novo, ou eu quero meu dinheiro de volta, né, que são as hipóteses do Código do Consumidor. Passou 90 dias, ninguém deu notícia, os noivos não apareceram mais, ótimo. Acabou teu problema, aquele casal não vai mais se atormentar. Aquele job acabou, encerrou, ponto final. Daí vem uma questão que nós vamos explorar de novo na área de contratos. E mais, de fluxo de trabalho, de modelagem do negócio. Se você trabalha em casamento, eu estou citando casamento porque assim, a maior parte dos problemas acontece em casamento, mas também vale para publicidade, principalmente nessa história do fluxo. Eu preciso ter comprovado por escrito, quando eu digo por escrito, é por escrito mesmo, tá? O dia em que eu entreguei o álbum para a noiva. Não é entregar com um buquê de flores e falar, a noiva está entregue, ponto final. Não. Ela tem que assinar, recebi e a data. Porque a partir dessa data, começa a contar a prescrição. Isso a gente começa a falar de um jeito já bastante fundo
de segurança jurídica. Você tem que ter uma segurança jurídica para lidar com essas reclamações possíveis e saber que o teu consumidor tem 90 dias para vir bater na porta. Não bateu na porta, não bate mais. Ok? E o parágrafo 2º, que também é importante vocês saberem, o que faz parar a decadência? A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços. Para simplificar o entendimento de vocês, é assim, passaram 80 dias, ninguém falou nada. No dia 81, eu recebo um telegrama da noiva dizendo: cômodo, o álbum não está legal porque o papel que você imprimiu é um papel mate e eu pedi papel brilho. Acabou. Esta notícia, esse telegrama que ela mandou, que pode ser, um e-mail, mas assim, tem que levar o conhecimento de uma forma segura. O telegrama é a melhor forma possível. Esse telegrama entregue para mim suspende aqueles 90 dias. Entenderam? Aí, mesmo que eu passe 2, 3 meses negociando, conversando, para tentar resolver o problema, no momento em que ela noticiou, olha, deu problema no serviço, se tiver antes dos 90 dias, o prazo é interrompido. Ok? Isso é bem importante entender como que é esse trâmite da prescrição. Bom, isso nós já falamos, né? É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, artigo 39, condicionar o fornecimento do produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Opa, então aqui, antes da gente terminar a nossa aula de hoje, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Que eu acho que é bem interessante também. Porque a gente estava conversando sobre perda de material, enfim. Só que aí tem um outro lado. O Edson Nunes, obrigado Edson por ter feito a pergunta. Cômodo, se um hacker acaba invadindo meu computador e minhas fotos acabam sendo utilizadas indevidamente, eu posso ser processado? Sim, sim. Está dentro do risco do negócio. Você lida com informática, você está ligado à internet. Se você não tem um sistema de backups ou de proteção contra invasões eficientes, não há simplesmente condição de você alegar, mas hackearam o meu computador. Hoje é muito comum, a gente vive num mundo em que vírus toda hora infectam nossos computadores, toda hora acontece, a gente ouve falar de invasões de sistemas, então isso daí deixou de ser desculpa para eu tentar evitar uma responsabilidade. Legal. Como? Já que nós falamos, assim, para encerrar o nosso dia de hoje, eu trouxe um material aqui. Claro, por favor. Eu acho interessante vocês saberem, pelo menos verem isso aqui um dia na vida. Falamos muito sobre a questão de uso indevido de fotos, falamos de foto na internet, fotos que aparecem no site. Tá, minha foto foi usada indevidamente num site, eu vou entrar com um processo. Como isso acontece? Eu preciso mostrar para o juiz que o termo correto é contrafação. Tá? A contrafação é qualquer tipo de ato que atente contra os direitos autorais. Eu preciso mostrar para o juiz que aconteceu aquela contrafação e que o site tal está usando a minha imagem. Muito bem. O jeito mais rápido e prático é dar o print, né? Eu printo as telas e tenho isso como uma prova de que aquilo estava sendo veiculado. Dá para colocar um jornal do dia, printar a tela, fotografar a tela com o jornal do dia, mostrar que naquele dia estava sendo utilizado. Tem alguns mecanismos. Todos eles são válidos, tá? Mas se alguém me diz, Cômodo, qual é o jeito mais seguro de garantir que eu vou provar a presença da minha foto no site que usou indevidamente? A resposta chama-se ata notarial. Ata notarial é isso aqui, ó. Basicamente ela é uma escritura pública. Você vai num cartório, ele parece uma escritura de compra de imóvel. Quem verdade, já viu? Parece mesmo. Parece uma escritura. Mostra para essa câmera aqui. Opa, mais para baixo, peraí que ele vai atrás, peraí que a câmera vai atrás. Pronto, aí, pronto. Tá. Ele parece uma escritura de compra de imóvel. Uhum. Qualquer cartório de títulos e documentos faz isso. Não é barato,
custa em média 300, 400 reais. O que acontece? Você vai no cartório, pede para o escrivão, para o escrevente, abrir o computador, você diz para ele, olha, acessa o endereço tal, www.xxx, dá o endereço. Ele acessa, ele printa a tela, onde aparece a tua foto. Vocês vão ver aqui na segunda página, dá para ficar, isso fica bem claro. Tá? Peraí, você tem... só segura um pouquinho para o pessoal fechando a imagem, aí pronto. Aí já dá pra ele faz o print da tela, onde as imagens que foram usadas indevidamente aparecem. Sim. E ele escreve um texto. No dia tal, esteve aqui na minha presença o fotógrafo fulano, RG, CPF, pediu para que eu acessasse o endereço eletrônico tal e aparecesse tais imagens. Ele printa tudo isso, dá fé pública e automaticamente isso se torna um documento inquestionável. Ou seja, ainda que a pessoa que usou a tua foto indevidamente retire o material do ar, você tem uma prova para o juiz de que naquele dia, naquele horário, esse material estava sendo veiculado naquele endereço e de tal forma. É a melhor prova possível. É uma prova um pouquinho cara, como eu disse para vocês. Aí é o caso da gente pesar em que casos vale a pena eu gastar esse dinheiro para produzir a prova e em que casos não vale a pena. E, obviamente, no processo judicial, além de pedir a reparação dos danos patrimoniais e morais decorrentes do uso indevido, a gente pede para que a parte que usou indevidamente a foto também nos pague um ressarcimento por essas despesas com a produção de provas que nós tivemos. Rapaz, tem coisa, hein? Tem coisa para a gente ver amanhã também. Pô, é isso, como eu quero te agradecer demais, foi muito bacana aqui a nossa aula, essa aqui é a nossa última aula de hoje. Então a gente termina aqui a nossa aula de noções gerais sobre o Código de Defesa do Consumidor